Em tempos de tantas fake news e debates cada vez mais rasos, esse é um livro que se faz necessário, eu diria. E se você quiser entender o porquê disso, continua aqui comigo pra gente conversar melhor sobre ele. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos ao canal do Clube Leitura, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre o livro ilustrado dos Maus Argumentos. Eu recebi esse livro de brinde em um dos kits família que eu recebi do Clube Leitura. Como esse foi um livro que veio de surpresa e era um livro que até então eu nunca tinha visto, assim que eu abri o pacote e olhei para essa capa, eu pensei que fosse um livro infantil ou infanto-juvenil. Depois, quando eu peguei o livro para dar uma olhada com calma, eu percebi que eu estava bastante enganada sobre o conteúdo dele. Nesse livro, o autor, o Ali Al-Mosawi, vai nos explicar 19 das principais falácias lógicas, que tornam os argumentos, os debates insustentáveis. Ele explica de uma maneira bem resumida, de maneira bem simples. É apenas uma página dedicada a cada falácia. De um lado vai ter a explicação do autor e do outro lado vai ter alguma ilustração exemplificando a falácia em questão, para deixar a sua explicação ainda mais clara. As ilustrações são do Alejandro Giraldo. É uma leitura, além de interessantíssima e bastante instrutiva, é também muito fluida, muito divertida de se fazer. Como eu disse, o autor vai nos explicar aqui 19 das principais falácias lógicas. O que é uma falácia? Falácia é uma falsa lógica. É um erro no raciocínio. Ela vai violar um ou mais princípios que constituem um bom argumento. Então, quando na sua fala ou na fala de alguém é possível identificar uma falácia, isso quer dizer que aquela argumentação ela não tem consistência, não tem uma boa estrutura, não tem clareza. É importante destacar que identificar uma falácia na fala de alguém, na argumentação de alguém, não quer dizer que aquele argumento é falso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, quando você identifica uma falácia na fala de alguém, a conclusão do que a pessoa está falando pode até ser verdadeira, mas ela necessita de um raciocínio melhor para embasar aquele argumento. Então, um argumento falacioso é um argumento falho, um argumento sem embasamento. Não quer dizer que a pessoa está mentindo, não necessariamente. Então, conhecer e entender algumas das principais falácias vai te ajudar a identificá-las nas falas de outras pessoas e te ajudar também a não cometê-las. A ideia não é se tornar um dono da razão, não mesmo. Aliás, eu detesto esse tipo de atitude, então eu não recomendaria algo assim pra você. Ninguém é dono da verdade e nós devemos saber respeitar a opinião, a posição do outro sobre algum assunto. A ideia, a proposta é saber construir argumentos embasados, argumentos consistentes. É você saber manifestar melhor suas ideias, defender o seu ponto de vista sobre algum assunto. Mas não é para se tornar alguém arrogante, alguém que fecha os olhos, alguém que tapa os ouvidos para opiniões que são divergentes da que tem. É a proposta que o título nos traz mesmo, é como fugir dos maus argumentos, mas sempre continuar respeitando as visões, as posições diferentes da sua, esperando também que o seu adversário saiba argumentar bem. Aí serão debates realmente ricos, realmente interessantes, quando você está realmente argumentando, defendendo uma ideia e não se utilizando de truques, né? Uma coisa que eu achei engraçado, que eu achei curioso, foi justamente o autor ter escolhido escrever sobre maus argumentos. Eu fiquei me perguntando, mas por que ele falou dos maus argumentos? Por que ele não fez um livro dizendo como argumentar, né? Quais são os bons argumentos? E é justamente porque não é para ser algo de mão beijada, não é para você ouvir, para você ler sobre algo que alguém escreveu e sair repetindo por aí. Apresenta aqui os maus argumentos, então somos nós, leitores, que temos que aprender a fazer o caminho inverso. Ele tá te falando aqui o que não fazer, então o que fazer é você que vai ter que aprender. Então a proposta é saber identificar as falácias para evitá-las e assim aprender a construir argumentos lógicos. Eu vou falar aqui com vocês bem rapidinho algumas das falácias que estão aqui. Como eu disse, tem 19, não vou comentar todas. Tem a falácia do espantalho. Essa é clássica, a gente encontra muito. Que é quando você faz uma interpretação deturpada do argumento do seu adversário. Você cita o argumento alheio de forma incorreta,
com a intenção de ridicularizar o seu adversário. Você sabe que ele não disse aquilo que você está falando, você está modificando o que ele disse para tornar a ideia dele ridícula. Aí o oponente, ele perde tempo se justificando daquela interpretação absurda que fizeram do que ele disse. Em vez de continuar sustentando a sua posição original, ele tem que perder tempo explicando: olha, mas não foi isso que eu disse, não. Uma outra falácia muito comum da gente encontrar por aí é a falácia do falso dilema, que é quando você coloca aquele 8 ou 80, quando alguém só pode estar de um lado ou de outro. São essas as duas únicas opções, ou você está aqui ou você está ali. E nem sempre as coisas são dessa forma. Muitas vezes você não tem apenas dois lados para estar. Uma outra falácia muito comum é conhecida como ad hominem, que vem do latim ao homem. Nessa falácia é quando você desqualifica o argumento do argumentador, atacando o argumentador e não a ideia dele. Então eu disse pra você algo que você não concorda, e quando você vai rebater isso, você me ataca, você faz ofensas pessoais, não tem nada a ver com o que eu disse. Então você não refuta o argumento em si, você ataca a pessoa. Essa aqui também é, assim, clássica. Ela é conhecida como nenhum escocês de verdade. Vou utilizar o exemplo que ele colocou aqui. Alguém diz o seguinte: todo programador é muito antissocial. Aí vem uma outra pessoa e diz: não, mas eu conheço o João, ele é programador e ele é uma pessoa super extrovertida, tem ótimas relações sociais. Aí a pessoa que disse isso, que programadores são antissociais, vai dizer o seguinte: sim, mas o João, ele não é um programador de verdade. Então ele está diminuindo a capacidade do João, no caso, para tentar fazer valer o seu argumento. Então a pessoa não tenta melhorar o argumento, ela desqualifica o que a outra pessoa apresentou. Uma outra também que a gente vê bastante, que é o apelo a uma autoridade irrelevante. O nome desse já é bem autoexplicativo, né? Que é quando, para tentar reforçar algum argumento, você cita alguém, uma pessoa que é uma autoridade, mas naquele caso ela não tem a ver. Então vamos supor que você está conversando com alguém sobre questões sociais aqui do Brasil. E aí, na sua argumentação, você cita, sei lá, o Einstein, o Albert Einstein. Você fala: não, porque o Einstein disse o seguinte. O Einstein é uma autoridade? Alguém de peso? Um nome de peso que você pode citar? Sim, mas o Einstein seria uma autoridade a ser citada nesse caso, discutindo problemas sociais aqui do Brasil? Pouco provável, né, que as teorias dele teriam alguma relevância aí nesse sentido. Então é isso, quando você recorre a uma autoridade irrelevante para aquele seu argumento. Enfim, essas são algumas das falácias que vocês vão encontrar aqui nesse livro. É um livro interessantíssimo, de verdade. Eu fiquei assim muito feliz com essa leitura, porque foi um livro que eu recebi de brinde, né? E olha que incrível, um livro assim muito interessante que veio de presente, que os assinantes receberam sem esperar, né? Então, muito bacana a iniciativa do Clube Leitura de enviar esse livro aqui como presente para os assinantes. É um livro curto, como eu disse, bem resumido, de entendimento fácil. Então a proposta dele não é te tornar um especialista em falácias, em argumentos lógicos. Ele funciona bem como um livro introdutório e é essa a proposta dele: chamar a sua atenção, despertar o seu interesse para esse assunto. E esse papel ele cumpre muito bem. Com certeza é um livro que vai contribuir aí para a construção do seu pensamento crítico, sabe? É educativo de um jeito divertido, vai te instigar a melhorar aí a sua percepção, a sua argumentação. Bom, gente, é isso no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não se inscreveu no canal do Clube Leitura, aproveita e se inscreve, deixa seu joinha, ativa o sininho das notificações, que eu tô aparecendo sempre por aqui com dicas de alguns livros enviados por ele. E se você ainda não é um assinante, o site do clube vai estar aparecendo aqui embaixo. Lá tem todos os planos disponíveis. Você pode receber livros infantis, infanto-juvenis, livros adultos. O Clube Leitura é um clube para a família toda, independente do seu gosto literário, independente da sua faixa etária. Tem livro lá para todo mundo. Muito obrigada pela atenção, por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Beijos e tchau!